orar, rezar é como respirar. Na minha vida, a oração é a âncora, podemos dizer assim, é a base de tudo. A oração é tudo na vida de um cristão. A oração é o diálogo com Deus. Conhecida como a terra das cachoeiras gigantes e como a Ucrânia brasileira, Prudentópolis, com suas mais de 100 igrejas, é reconhecida também pelo turismo religioso, sendo agora chamada capital da oração. Localizada a 200 quilômetros de Curitiba, a cidade do Paraná possui mais de 50 mil habitantes. Com colonização europeia, a grande maioria da população é de origem ucraniana, que tem na religiosidade um marco da sua cultura. Prudentópolis é caracterizada por várias colônias, pequenas comunidades. Nós podemos dizer é um município que tem pequenas propriedades e que são organizadas em várias colônias, e também aqui dentro. E o povo, maioria europeu, que veio ainda nos anos 1890, e se fixaram, e de início, o que eles fizeram? Primeiramente, as igrejas. Então, o povo vive a fé, vive a sua oração. E no início, quando não tinham os sacerdotes para os assistir, eles pediram, implorando para a Ucrânia enviar sacerdotes. Estes vieram, organizaram. Todas as nossas angústias, momentos de alegria, de tristeza, de dúvidas, tudo se esclarece através da luz do Espírito Santo quando nós estamos em diálogo com Deus. A oração é tudo para a vida de um cristão. Uma vocação, seja a vida religiosa, a vida matrimonial ou qualquer outra vocação, sem a oração ela não subsiste, não vive. Prudentópolis conta com mais de 70 igrejas católicas do rito latino e 50 igrejas católicas do rito bizantino ucraniano, distribuídas entre o centro e as áreas rurais do município. Esses colonos de início vinham para a sede e depois eles foram construindo suas igrejinhas. 2, 3 colônias junto fazem sua igrejinha, primeiro de madeira, depois de alvenaria. Hoje nós temos 33 comunidades assim organizadas com suas igrejas. Interessante, como elas se mantêm? A comunidade mantém. E são bem conservadas. Eles trouxeram assim, os costumes, a prática religiosa e praticamente a primeira igreja era o núcleo familiar. A criança tinha que saber, não deitava antes de rezar. O Pai Nosso, a Ave Maria, e até hoje é assim. As igrejas do rito latino são construções de estilo gótico com torres esguias. E as igrejas de rito católico oriental ucraniano destacam-se pelas cúpulas abobadadas em estilo bizantino e com as celebrações realizadas na língua ucraniana. Os dois ritos seguem juntos, fortalecendo a fé da população e o turismo religioso. Graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, muito bom relacionamento. Nossos fiéis, eles participam, muitas pessoas, participam tanto do rito oriental, que é da igreja ucraniana, como também da nossa. Então a gente tem uma comunhão muito bonita, inclusive nós celebramos momentos importantes da caminhada da igreja, como por exemplo o Corpus Christi, nós fazemos a procissão e fazemos em comunhão com os padres da igreja ucraniana. A gente tem momentos bonitos onde a gente está juntos nas celebrações, Participamos juntos e temos uma caminhada bonita, assim, de comunhão como igreja também. Não só com os ucranianos, mas também com os luteranos, evangélicos. A gente tenta, aqui por ser também uma cidade que tem uma história bonita de fé, a gente tenta manter o diálogo interreligioso, a comunhão que nós precisamos ter, para que nós possamos evangelizar. Esse é o nosso objetivo. No marco zero da cidade está a centenária Igreja Matriz de São João Batista.
Construída em estilo colonial em 1900, foi a primeira igreja da cidade com o rito latino. No Santuário Nossa Senhora das Graças, a imagem de Nossa Senhora recepciona os visitantes. Com 5 metros de altura, a imagem foi confeccionada com a ajuda e a pedido dos fiéis, numa forma de agradecimento pelas graças alcançadas. Construída na década de 50, o Santuário de Rito Latino possui no seu interior os vitrais com as imagens de Nossa Senhora do Rosário e da Sagrada Família. Bastante coisa bonita você vai encontrar aqui. Se você tiver um tempinho para sentar com as pessoas que aqui participam, que aqui vivem a sua fé, muitas histórias de bênçãos e de graças vocês irão ouvir com certeza. Então eu convido com muita alegria, serão sempre muito bem-vindos à capital da oração, né? Nós estamos fazendo um trabalho de turismo religioso, estamos intensificando tudo isso e venham conhecer o santuário, venham conhecer as igrejas ucranianas, a matriz São João Batista também, que é uma igreja histórica, né? Venham conhecer. Vocês farão aqui experiências profundas de oração, sem contar que tem coisa que a gente leva para a eternidade, que são essas experiências bonitas, né? A gente ouvir as graças, venham conhecer, vale a pena conhecer. Tombada com patrimônio artístico e cultural do Paraná, a Igreja Matriz São Josafá é o maior exemplo da cultura ucraniana da cidade. Construída entre 1928 e 1939, toda em alvenaria, suas abóbadas e seu interior, rico em ornamentações, dizem perfeitamente com o estilo bizantino. O destaque é o icononostas, espécie de parede que separa a nave dos fiéis. O icononostas possui um conjunto de ícones da história da salvação. No rito bizantino, o padre celebra a missa de frente para o altar, e ela é realizada em ucraniano, o que lembra um cântico abençoado por muitos sinais da cruz, realizados com a junção do dedo polegar e dos 2 dedos vizinhos, formando assim 3, representando a Santíssima Trindade. Na Igreja Oriental existe uma lei: como eu rezo, assim eu acredito. Ou seja, a minha fé provém da minha oração. E isso é muito profundo. Por quê? Porque nos inícios da igreja e quando foi se desenvolvendo toda a teologia, não existiam livros, não existia material didático, não existiam sequer bíblias e nem livros para a própria oração. Então o povo olhava para os ícones que nós temos ali no iconostas, olhava para os ícones e via e lia nesses ícones a Bíblia, a história da salvação, olhava para Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a própria cor do ícone, o azul, o dourado, o vermelho, tudo isso seria uma catequese. Então, as pessoas rezando, conheciam quem é Deus, conheciam a teologia, especialmente toda a espiritualidade do povo ucraniano, em geral, do povo oriental, ela é formada nisso, para que quem não conhece possa vir e ver, perceber o canto, a harmonia do canto, todos os paramentos que o sacerdote reza, o modo de nós rezarmos, que o sacerdote reza voltado para o altar, perceber a beleza do canto oriental, a 2, 3, 4 vozes, e junto com a liturgia, perceber a beleza de um templo bizantino onde o céu e a terra encontram-se e onde percebe-se de uma maneira muito profunda a união que existe entre a liturgia celeste e a terrestre, que no fundo é uma só. Para conhecer um pouco mais a história e a cultura local, os turistas podem visitar os museus do Milênio, inaugurado em 1989 e que marca as comemorações de 100 anos da imigração ucraniana, e o Museu das Irmãs Servas de Maria Imaculada, existente desde 2010, em comemoração aos 100 anos da vinda da congregação para o Brasil.
Em ambos os museus, o acervo é formado por mobílias, fotografias, jornais e documentos antigos, permitindo compreender a rotina e as tradições dos imigrantes e seus descendentes. Ao entrar na cidade, você já se depara com cúpulas de igreja, com estabelecimentos de ensino, escolas. Se você vai para o interior, você vê capelas, igrejas. E não são igrejas vazias, são igrejas frequentadas pelo povo. Nosso povo, desde o início, foi assim. Foi educado, foi formado, e nós, irmãs servas, contribuímos com o quê? Desde 1911. É catequese, é pastoral da saúde, é educação, é cuidar do idoso, é cuidar do órfão, do pobre, é visitar uma família. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos orar. Orar quer dizer andar na presença do Senhor. Procurar o Senhor no sacramento da Eucaristia, procurar o Senhor na palavra. Então, hoje o nosso povo, em geral, a gente percebe, nota, eles não perdem uma liturgia, uma missa. São pessoas que procuram o sacramento da penitência. São filas para a confissão, coisa que talvez em outros lugares talvez já nem exista mais, essa procura do perdão, da reconciliação com Deus, com os outros, consigo mesmo, né? Então, há vários assim fenômenos no meio do nosso povo que hoje a gente se orgulha de pertencer a esse povo, se orgulha de morar nesse município. Em Prudentópolis, a religiosidade, a fé em Cristo, o cuidado com o sagrado e o ato de rezar são características dos imigrantes católicos, que foram passadas de geração em geração, de pais para filhos, e fortificam as relações da comunidade. Como 75% da população é de descendentes ucranianos, isso já vem desde o berço, no sangue, essa religiosidade, né? Já veio junto com os descendentes e assim foi passando para as gerações. E a gente vê isso hoje, né, que permanece tão forte nas pessoas que residem aqui. Minha fé, né, com certeza, ela vem desde pequena, de família mesmo. As primeiras orações, o primeiro sinal da cruz, aprendi em casa, com a minha mãe, com os meus pais. E assim, desde pequena, era por costume, por hábito, todos os dias a gente rezar antes de dormir, rezar ao levantar, antes das refeições. Nosso grande trabalho está na catequese. Nós íamos sempre catequizar as crianças no interior. Hoje nós catequizamos ainda, catequizamos aqui nos bairros, nas cidades. Sem a oração, nós não sobreviveríamos a tantos males que nos cercam. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que parece querer desviar-nos do caminho, mas com a oração a gente permanece firme, a gente tenta ser sal, luz e fermento. O reconhecimento de Prudentópolis como capital da fé e o turismo religioso ligado ao título é sinônimo de alegria, merecimento e responsabilidade. Acredito que para todos nós e também para o povo deste município, desta cidade, é um grande desafio, né? Sermos reconhecidos como a capital da oração gera dentro de nós, por um lado, uma alegria e, outro lado, o grande desafio de que nós agora temos que honrar o título que recebemos, né? Intensificar ainda mais as nossas orações. Nós estamos falando da paróquia São João Batista, do Santuário Nossa Senhora das Graças, né? Nós temos na nossa paróquia do Rito Latino 76 comunidades dentro deste município, que também abrange alguns lugares, outros municípios vizinhos aqui. Então, o fervor, o amor, a importância dessa vida de oração, tanto em comunidade como família, eu acho que não é nada mais do que um reconhecimento por aquilo que já havia e que vem sendo cultivado e preservado aqui no nosso município. Para melhor atender aos visitantes, a Secretaria Municipal de Turismo mantém um centro de informações que indica os atrativos da cidade. Encontra a fé, religiosidade, um povo acolhedor,
cidade hoje turística do estado do Paraná. Recebemos muitos turistas, não só da região, como de outros estados, do Brasil todo. E a fé e a religiosidade, vamos dizer assim, que é o fator principal para fortalecimento do turismo no município. Nós temos as Cachoeiras Gigantes, é conhecida como a terra das Cachoeiras Gigantes, temos natureza exuberante, mas a fé, ela vem para fortalecer ainda mais o que Prudentópolis já tem e recebeu de Deus, que é a natureza exuberante. Então a fé, a cultura, a religiosidade fortalece a riqueza do nosso povo, das tradições culturais do nosso município.